Não vi a entrevista do Jean. Pode ter sido algo que ele falou que a torcida interpretou mal. Mas no meu caso, sempre que perdi, fui abraçado pela torcida brasileira. A torcida brasileira é a única, então, que eu adoraria lutar aqui de novo. Declarou o Charles do Bronx. Bom, a gente bem sabe que o Charlinho, ele realmente é muito amado pelo público brasileiro. Mas o que você acha que o Charlinho fez que ele conquistou isso? Fala, galera do canal Os Cavalcante aqui, como é que vocês estão? Tudo certo? Mais uma vez trazendo seus vídeos de notícias diárias aqui pelo canal Os. E antes de mais nada, você já sabe a regra do canal, deixa o like, se inscreve, hype o vídeo para estar ajudando aí na moral, tá divulgando aí cada vez mais o vídeo do canal. Deixa o seu comentário também aqui ao final do vídeo, beleza? Tamo junto, galera, obrigado aí por estar aqui com a gente. Bom, não é novidade para ninguém que o Charles do Bronx, ele é muito amado pelo público brasileiro. O cara, mesmo nas derrotas, ele sempre teve apoio ali do público brasileiro. Assim, difícil ali realmente, deixa eu fazer de novo, difícil ali realmente o Charles ter ali o público brasileiro contra ele. Além disso, ele sempre foi um cara que teve uma resiliência muito boa ali, né? Sempre conseguiu dar a volta por cima. Então, assim, é um cara que teve uma trajetória realmente de altos e baixos. Fora que também o Charles, ele sempre adotou aquela postura mais humilde. Cara, muito difícil ali você ver o Charles ali fazendo trash talking. A gente sempre via também nas entradas ali dele no octógono, ele sempre ia lá, apertava a mão do adversário, apertava a mão da equipe toda, né? Isso sempre foi muito legal de ver o Charles fazendo isso. E é exatamente por isso que eu acho que o Charles, ele tem essa empatia pelo público brasileiro. A humildade do Charles, esse jeito dele, né, de sempre estar respeitando o próximo, sempre estar respeitando o adversário, né, muito difícil ali da gente ver alguma coisa relacionada a trash talking com o Charles. Então acho que é exatamente por isso que ele encanta o público brasileiro. Claro, também porque o cara sempre fez show também no octógono e teve também resultados muito bons no UFC, tanto que chegou a ser campeão. Mas, alguns dias atrás, o Jean Silva, ele acabou tendo ali um problema, na verdade, com o público, e foi exatamente isso que o Charles defendeu em entrevista ao Sherdog. Tá? A gente sabe que o Jean Silva teve um problema ali com o público brasileiro depois da vitória dele sobre o Bryce Mitchell. Então, assim, o Jean, ele deu uma entrevista, né, falando que, cara, tava muito chateado com as situações, o público tinha ficado contra ele ficou muito triste, falou que chegou até a chorar e tudo mais, e ele até xingou os fãs. Cara, diferentemente do Charles, o Charles, ele adotou uma postura muito diferente e até elogiou, tá, os fãs brasileiros. Abre aspas aqui pro Charlinho, notícia ali também da Super Lutas. Não vi a entrevista do Jean, pode ter sido algo que ele falou que a torcida interpretou mal, mas no meu caso, sempre que perdi, fui abraçado pela torcida brasileira. A torcida brasileira é única, então eu adoraria lutar aqui de novo, declarou Charles em entrevista ao Sherdog. Agora me diz você, o que você acha que o Charles tem que ele consegue ali conquistar o público brasileiro? Porque mesmo nas derrotas, eu sinto ali que o público brasileiro, ele não fica ali contra o Charles. Claro que críticas vão haver, mas eu sinto que ainda assim o público abraça. E lembrando que o Charles, ele foi derrotado, né, contra o Islam Makhachev, foi finalizado, e também perdeu para o Tsarukyan no UFC 300, mas mesmo assim eu não senti o público brasileiro tendo uma postura ali de muita crítica para o Charles, pelo contrário, muito mais de apoio. Diferentemente do que aconteceu com o Jean e também diferentemente do que aconteceu com o Poatan quando ele perdeu para o Ankalaev. Claro que, assim, em quesito público e tempo de UFC, o Charles e o Poatan são maiores do que o Jean, mas, assim, eu não senti aquela coisa que o Jean passou, sabe? O Jean, ele acabou sendo muito criticado, não sei se pela postura que ele adotou ali de muito trash talking, né? Coisa que a gente não vê com o Charles do Bronx. Então, assim, eu acho que isso acabou afetando um pouco. Eu não tenho nada contra trash talking, acho que pelo contrário, acho que cada um tem que saber se promover da forma que mais se sente confortável. Você tem que fazer com que o público queira assistir a sua luta, isso seja dentro do octógono, isso seja fora do octógono. Claro que assim, né, as pessoas também têm que ver o resultado. E o Charles, ele consegue trazer realmente aquela coisa de, cara, de carisma através da humildade e também um show dentro do octógono. Tanto que as lutas dele pelo cinturão sempre foram guerras. A gente vê Michael Chandler, aquele cara sofreu um knockdown no primeiro round, a gente viu o Justin Gaethje também uma reviravolta, e também teve essa situação, também lembrando, né, que o Charles ainda perdeu o cinturão de uma forma muito polêmica antes da luta contra o Justin Gaethje, tá? Então teve essa situação também, coisa que eu acho que o público também ficou muito do lado dele, e
teria que ficar, obviamente, né, porque foi uma situação bem polêmica, né, bem mal explicada, enfim, da questão da balança, da pesagem e tudo mais, enfim, esse não é o caso, mas o Charles também sempre trouxe muitas guerras e muitas apresentações boas dentro do octógono, então isso também acho que cabe também ali um ponto a mais pro Charlinho. E também, vamos dizer assim, né, o Charles ele nunca teve vida fácil no UFC, claro que no UFC não tem vida fácil, mas assim, o Charles ele teve também, antes dele, cara, traçar aquela trajetória pro cinturão, ele foi um cara que teve muitos altos e baixos, então tem aquela coisa, né, de cara, de guerreiro, de acreditar no sonho, de ser duvidado muitas vezes e tudo mais, e acho que também pela questão, cara, do Charles trazer ali uma bagagem muito forte também de altos e baixos, antes daquela trajetória dele pro cinturão, cara, o Charles ele teve muitos altos e baixos dentro do UFC, foi duvidado também e tudo mais, tem uma história também de reviravolta, né, muito forte, então assim, acho que isso traz uma empatia muito forte pelo público brasileiro com o Charlinho. Mas assim, eu acho que o que mais pesa, além disso tudo, tá, é realmente ali aquela postura de cara mais humilde. Acho que o Charles é um cara sempre muito respeitoso, sempre muito humilde. A gente vê nas entrevistas ali o cara sempre sendo muito de boa, assim, sabe? É muito difícil, assim, alguém não gostar do Charles, né? Muito difícil mesmo. Então, assim, acho que acredito que essa coisa ali de humildade e tudo mais acabam trazendo a empatia, na verdade, para o público brasileiro. Mas me diz você, o que você acha ali que traz ali aquela coisa pro Charles, assim, a simpatia, na verdade, pelo público brasileiro com o Charles? Você acha que é realmente essa postura, cara, de humildade e tudo mais, ou você acha que é dentro do octógono, ou você não gosta realmente do Charles? Acho muito difícil isso acontecer, né? Mas, assim, me diz aqui nos comentários, tá? E o que você acha, assim, essa questão dele ter defendido o público brasileiro? Acha certo, acha errado? Acho que o público brasileiro cara, é muito 880 e tudo mais. Deixa aqui nos comentários, tá? Vamos trocar uma ideia, pode comentar livremente ali, tá? Curte aqui o vídeo, não esquece de deixar o seu like, hypa aqui o canal também para dar uma ajudada, dar uma moral. Estamos trazendo aí conteúdos diários para vocês aqui no canal OS, beleza? E galera, é isso, tá? Obrigado por você ter ficado comigo até o final. Tamo junto, um abraço para você, acompanhe os outros vídeos aqui do canal, tá? Tamo junto, galera, muito obrigado e os